Olá, meu nome é Valéria e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre ciências. Hoje nós vamos ver sobre misturas homogêneas, misturas heterogêneas, o que diferencia esses dois tipos de misturas. A aula anterior nós vimos sobre ali os compostos, se esse composto era uma substância pura, simples, ou se esse composto era uma substância ali composta. E aí a gente viu a diferença dos dois, né? Então, se tem um átomo sozinho, né? Esse somente um tipo de átomo, a gente viu que é substância simples. Se a gente viu que tem dois átomos ou mais, a gente viu que é uma substância composta. E nós vimos também que átomos, eles vão formar ali, né, moléculas, e essas moléculas vão formar misturas. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essas misturas. Então, ali misturas são substâncias que pode ter ou não ter fases. O que é isso? Quando a gente olhar uma mistura, por exemplo, a água, você acha que a água só tem um componente, que é hidrogênio e oxigênio? Então, a gente vai ver agora o que compõe a água mineral, por exemplo. Na imagem aqui, nós podemos ver que a água, ela tem cubos de gelo, mas ela só tem um composto. Se só tem um composto químico, a gente chama isso de mistura homogênea. Eu só vejo uma molécula ali. Mas, se eu estou vendo a divisão do cubo de gelo e a água, eu estou vendo uma diferença. Tudo que eu ver diferença, eu chamo isso de misturas heterogêneas. No desenvolver e aplicar, nós temos ali, analise a tabela de componentes químicos de uma água mineral de marca fictícia. Ali na composição química tem bário, estrôncio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto, todos esses compostos ali dentro da água mineral. Com base na análise do rótulo, você classifica a água mineral como substância pura simples? Não, lembra que a gente viu que pura simples só teria ali um composto, um átomo. Substância composta ou mistura? Ali, se fosse com substância composta, seria somente alguns átomos. Então, mistura seria algo que é muito maior ali, tem muito mais a sua composição. Então, ali seria uma mistura. Essa água mineral seria uma mistura. E nós temos ali, quando se bebe água mineral, tem-se a sensação de que se está ingerindo água pura. Porém, observar o rótulo é possível perceber que a água mineral é composta por uma mistura de várias substâncias químicas. Como não é possível enxergar esses elementos, a impressão que se tem é que o frasco contém apenas água pura. A composição da água mineral é, portanto, resultado de inúmeros sais minerais que estão dissolvidos nela. Como eu falei, então ela não tem somente uma composição. A água mineral ela tem vários compostos e, por isso, se torna uma mistura. No textinho que tem ainda no livro didático, fala sobre a água medicinal. Então, qual é o benefício da água medicinal? Nós temos águas medicinais terapêuticas nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia e Santa Catarina. E ele fala que os gregos, eles acreditavam que essa água medicinal ela era uma fonte ali de cura para pacientes. Então, eles tinham o ritual de pegar e se banhar nessas águas. Aqui, como a gente falou na aula passada, então aqui, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio formam, então, uma molécula da água. Várias moléculas formam uma substância. Agora, mistura homogênea. O que é essa mistura homogênea? Quando eu não consigo identificar essa mistura ali dentro, do objeto. Por exemplo, quando eu misturo sal na água, eu não vejo ali uma divisão desse sal na água,
Então, eu chamo isso de mistura homogênea. Homo, igual. Então, essa mistura ela fica totalmente igual ali. Nós vamos ter algumas palavrinhas que talvez vocês ainda não tenham visto, que é soluto e solvente. Soluto é a parte que vai ser dissolvida na solução, tá? E solvente é aquilo que vai fazer diluir, tá? Então, por exemplo, quando eu pego o sal, lá do exemplo do sal na água, o sal seria o soluto e a água o solvente. Aqui nós temos, observe as imagens a seguir, soluções nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Solução líquida, então ali é uma mistura em que pelo menos um componente é líquido, como a água e o sal. Em uma mistura homogênea se tem o soluto e o solvente. Solução aquosa é uma mistura de gases como o ar atmosférico, nitrogênio, oxigênio e outros gases. No último vídeo, a gente pegou e falou sobre os gases que compõem lá na atmosfera. Esses gases, eles têm vários, né? Então, quando a gente inspira o ar, a gente está ali, oxigênio, nitrogênio, né? Então, esses gases, eu não consigo ver a diferença deles no ar. Se eu não consigo ver a diferença, é uma mistura homogênea. Solução sólida é uma mistura entre os sólidos, ali no caso mostra a imagem de uma medalha de bronze, e o bronze ele é formado por cobre e estanho, né? Então, quando mistura os dois, forma o bronze. Para saber mais, nós temos o textinho do soro caseiro. O soro caseiro, ele serve para poder ajudar as pessoas quando elas estão desidratadas, né? E ela é uma mistura que foi feita, né, foi fundada em 1983 pela médica pediatra e sanitarista doutora Zilda Arnes, juntamente com o Dom Geraldo Magela Agnello, em Florianópolis. E aí fizeram, né, o pastoral da criança, fizeram esse soro caseiro. O que tem no soro caseiro? Um copo cheio de 200 ml de água limpa, uma medida rasa de sal e 2 medidas de açúcar. Tá, por que tem esse textinho aqui agora? Então, quando eu misturo o sal com o açúcar e a água, eu não consigo ver a diferença. Eu não sei ali a divisão, se tem um sal ali misturado na água, se tem açúcar. Se eu não consigo ver a diferença, o soro caseiro é uma mistura homogênea. Misturas heterogêneas, se homo eu não consigo ver a diferença, heterogênea eu já consigo ver a diferença na mistura. Tá? Então ali, uma mistura heterogênea apresenta 2 ou mais fases. Quer dizer o quê? 2 ou mais divisões. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar água e óleo, eu estou vendo a divisão ali, onde o óleo vai ficar em cima da mistura e a água embaixo. Se eu estou vendo essa divisão ali, né, eu consigo ver quantas divisões? A divisão do óleo e a divisão da água. Então, essa é uma mistura heterogênea com 2 fases, que podem ser visualizadas a olho nu ou com auxílio do microscópio. Então, tem substâncias que elas são heterogêneas, mas eu não vou conseguir ver a olho nu. Por exemplo, o sangue. O sangue é uma mistura heterogênea. Por quê? Porque o sangue não tem só as hemácias ali, né? Ele vai ter as plaquetas, os glóbulos brancos. Então, se tem mais componentes, a gente chama isso de mistura heterogênea. Nós temos aqui o exemplo da água e óleo, como eu falei para vocês, e do granito. Então, aqui, o granito é uma mistura heterogênea trifásica. Trata-se de uma rocha composta por 3 minerais principais, o quartzo, o feldespato e mica. Ali nós temos na página 293 do material didático,
Se ao invés de água mineral misturássemos a água do mar com o álcool, o resultado, né, o que seria? Quando a gente mistura a água mineral com o álcool eu consigo ver a diferença? Não, né? Então, se eu misturar os dois, é uma mistura homogênea. A água do mar é uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí, pessoal? A água do mar. A água do mar, você consegue ver a diferença? Não tem mistura com nada, não tem areia? Tem, né? Então, se tem areia misturada ali, né, tem o sal, tem a água, então é uma mistura heterogênea, não é totalmente homogênea, não. Então, tem a mistura heterogênea ali. Se eu consigo ver a diferença, né, dos componentes, é uma mistura heterogênea. Ali na conexão, como eu falei para vocês do exemplo, né, sobre o sangue, né? Quando eu olho, observo no microscópio o sangue, ele não tem somente as hemácias, ele vai ter ali as plaquetas e os glóbulos brancos. No textinho, diz assim: durante toda a história humana, o sangue tem sido relacionado à vida e à vitalidade. Mas a descoberta da circulação sanguínea ocorreu apenas em 1628. Somente no início do século XIX foi feita a primeira transfusão do sangue humano. E aí, apesar de comum o termo substituto sanguíneo, evidentemente incorreto, uma vez que até a presente data não existem fluidos capazes de realizar todas as funções sanguíneas, excetuando-se o próprio sangue. E aí ele fala: o sangue dos vertebrados é um fluido mais complexo encontrado no mundo dos organismos vivos, é composto de dezenas de ingredientes essenciais e realiza uma multiplicidade de atividades, sendo o carreador fluido de uma variedade de substâncias químicas, tá? Porque o que acontece? Não é só, né, os principais componentes como a gente conhece, plaquetas, glóbulos brancos e hemácias, tem ali a quantidade também de compostos que tem dentro do sangue. O sangue é uma substância pura simples, substância pura composta, mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. Então, se tem, lembra lá que não necessariamente eu vejo, né, a olho nu a mistura heterogênea, eu posso ver no microscópio. Então, o sangue, como eu falei, tem vários compostos, o sangue é uma mistura heterogênea. Pessoal, aí fica a proposta dos exercícios para vocês. Então, façam as atividades das páginas propostas, façam ali os exercícios do AVA, vejam as RAs e até mais.